Fala galerinha, beleza? Vamos à nossa aula do capítulo 4 do livro de filosofia de vocês, do 7º ano. Nós estamos na primeira unidade do livro, esse é o capítulo 4. Após ele, teremos só mais um, e aí poderemos assim realizar a correção dos exercícios, ok? Bom, esse capítulo ele traz aí um debate importante sobre liberdade. Liberdade é uma palavra muito conhecida por vocês, por todos nós, mas que muitas vezes não sabemos definir. Esse título aí traz reconhecer os limites e a possibilidade, e as possibilidades. Você saberia me dizer o que é ser livre? Saberia dizer aí o que é liberdade? Quais são os limites da liberdade? É sobre isso que a gente vai dialogar um pouquinho nesse capítulo. Bom, no início do capítulo, nós temos aí um texto introdutório sobre um passarinho, um conto sobre a liberdade, um jovem pássaro e tudo mais. Façam essa leitura, façam o exercício sobre essa leitura, tá? E aí a gente parte para o entendimento importante desse capítulo sobre a problematização e investigação. Tá? Na problematização, a gente traz um pouco sobre o que é ser livre. Tá? A liberdade ela tem, para a filosofia, diversas vertentes. A liberdade da ação, liberdade da vontade, liberdade da razão, enfim. Não é somente um tipo de liberdade que existe. Muitas vezes nós temos o errôneo pensamento de que a liberdade é simplesmente fazer o que bem entendermos. Não, liberdade não é isso. Isso não é considerado liberdade de certa forma. Tá? E agora a gente vai investigar o que é liberdade para dois autores importantes da filosofia. Aristóteles, de um lado, um filósofo grego da antiguidade, e Jean-Paul Sartre, um filósofo mais contemporâneo, francês, que traz um outro conceito diferente de Aristóteles sobre o mesmo tema. Tá? Todos nós temos esse desejo de liberdade, sermos livres, temos a vontade de sair por aí, de poder fazer aquilo que quisermos. Mas nós sabemos que existem leis que permeiam uma sociedade e que fazem com que a nossa liberdade ela não seja caracteristicamente plena, podemos colocar assim. Né? A nossa liberdade ela está cerceada, ela está organizada a partir do momento em que nós não atingimos a liberdade de uma outra pessoa. Podemos pegar aqui um ponto importante. Se todos tivéssemos a liberdade simplesmente, tá, de matarmos uma outra pessoa, a outra pessoa estaria perdendo a sua liberdade. Então, há um conceito interessante na filosofia de que a sua liberdade ela vai até onde não fere a liberdade de uma outra pessoa, de um outro cidadão. Isso que eu estou falando, gente, é num conceito de Estado, de sociedade, através das leis, das regras que dominam, que permeiam a nossa vida cotidiana. Nós temos diversas outras regras, diversas outras leis, tá, que permeiam. Esse foi só um exemplo. Aristóteles, por sua vez, lá antes da ideia da existência de Cristo, ele trazia um debate sobre a liberdade. A liberdade para Aristóteles, em sua concepção, aí é falado isso aí a partir da problematização, é a partir do momento em que um ser ele tem a possibilidade de fazer as suas escolhas livremente, sem ser cerceado, sem ser atacado, sem ser polido por qualquer outro tipo de pessoa ou outra ação. Ou seja, se eu estou com uma arma na cabeça e vem alguém e pede para que eu passe o meu celular, nesse exemplo, Aristóteles falaria que a minha liberdade não está sendo exercida, porque eu não tenho o direito à liberdade de entregar esse celular ou não para a pessoa que está me obrigando, de certa forma. Tá? Então, a minha única forma aí de sobreviver, de não perder a minha liberdade, é dando o meu celular para essa pessoa. Tá? Então, a caracterização de
Aristóteles é uma caracterização de racionalidade. A partir do momento em que racionalmente nós podemos fazer escolhas livres sem sermos tolhidos por nenhuma outra pessoa ou por nenhuma outra ação da natureza ou individual de alguém ou coletiva da sociedade, nós estamos aí sendo livres. Tá? Já Jean-Paul Sartre traz uma ideia altamente contrária a essa de Aristóteles. Jean-Paul Sartre ele era um existencialista. Para ele, a nossa existência ela precedia a nossa essência. Então, logo depois de existirmos, é que nós iríamos fazer livremente as nossas escolhas. Então, na concepção sartreana, de Jean-Paul Sartre, a escolha livre do ser humano, a liberdade é algo incondicional. O ser humano ele está fadado, ele está aprisionado a ser livre. Ele tem uma frase que diz exatamente que traz exatamente essa ideia. Tá? O ser humano ele está aprisionado à sua liberdade. Okay? É estranho você ver uma frase que fala sobre prisão e liberdade ao mesmo tempo. Mas o que ele queria trazer com isso? Que o ser humano tem que fazer escolhas, nós temos que fazer escolhas na concepção dele a todo momento. Ah, professor, mas nesse mesmo exemplo que você deu aí de Aristóteles, se alguém chega com a arma na sua cabeça e pede o seu celular, você está sendo obrigado a entregar, senão você morre. Sim, Jean-Paul Sartre falaria, beleza, mas mesmo assim você tem a sua livre escolha de falar, não, eu não quero. E aí você vai assumir as consequências dessa ação. Então, para Jean-Paul Sartre, além da liberdade ser uma escolha incondicional, de sermos condenados a sermos livres, o ser humano está condenado a ser livre, Jean-Paul Sartre acredita que o ser humano ele carrega esse peso de fazer escolhas a todo momento. E esse peso é algo que é muito doloroso a nós, seres humanos, porque nós temos que fazer isso toda hora. Ok? Galera, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o que é a concepção de liberdade para os dois autores que nós falamos. Leiam aí um pouco da investigação e fechem o conteúdo lendo um pouquinho sobre a reflexão que traz um momento histórico do nosso país muito importante, onde a nossa liberdade política, civil, social, ela era cerceada. Tá? Que foi a partir de 1964 até mais ou menos aí, o início da década de 80, onde o regime militar ele tomou conta do Estado brasileiro. Então, aqueles que eram contrários ao regime militar, eles sofriam as consequências de terem os seus direitos cerceados. Nós não podíamos, na época, falar mal do governo, senão éramos perseguidos. A imprensa não podia falar mal. A escolha de presidente não era uma votação livre, como é hoje. A escolha era feita através de um clã militar que fazia a sua escolha. Havia uma perseguição, então, àqueles que eram contrários àquele tipo de regime. Okay? Leiam um pouquinho sobre esse momento. Outros momentos da história do mundo também são importantes para se falar de liberdade, o nazismo, o fascismo, dentre outros. Okay? Então, façam essa leitura, aproveitem aí, procurem links na internet sobre nazismo, sobre fascismo, sobre o regime militar e vocês vão poder saber um pouquinho mais sobre liberdade. Ok? Grande abraço, grande beijo a todos e todas, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.